Dois amigos estavam conversando sobre a Bíblia, quando um perguntou ao outro: o que seria o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é a boa notícia da parte de Deus para a salvação dos homens. É a mensagem central de toda a Escritura, o ponto onde tudo converge. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Roma sobre a natureza dessa mensagem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16, Ara. Mas o que é esse poder? Perguntou o primeiro, com a testa franzida em busca de clareza. Ele se ajeitou na cadeira, cruzando as pernas, demonstrando que a conversa o havia fisgado. O poder não é uma força abstrata ou uma energia vaga. É uma pessoa. O Evangelho não é sobre algo que devemos fazer, mas sobre alguém que já fez. O evangelista, ao pregar a mensagem, está apontando diretamente para ele. Veja como Paulo explica isso aos coríntios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Ara. Então o poder de Deus para salvar é Cristo. Mas o que devemos pregar de Cristo? Insistiu o primeiro ainda com dúvida, coçando o queixo. Precisamos pregar o que ele fez. O cerne do Evangelho está na cruz e na ressurreição. Sem o sacrifício e a vitória de Cristo sobre a morte, não há boa notícia. O apóstolo Pedro resumiu isso de forma perfeita. É um ato de amor e substituição. Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Ara. Este é o Evangelho da Graça, falou o segundo, com a voz mais firme e um leve sorriso. É a verdade que deve ser pregada. Cristo morrendo pelo pecador para justificá-lo, mesmo quando ele não tem justificativa por mérito próprio. É um favor que não se pode conquistar. E é exatamente por ser graça que muitos tropeçam nela. Eles acham que não precisam, que têm justiça própria e são justos o suficiente, como o fariseu naquela conhecida parábola de Jesus. Qual parábola? A que Jesus contou para mostrar a diferença entre a arrogância religiosa e a humildade necessária para receber a salvação. Ele colocou lado a lado um homem que se achava justo e outro que reconhecia sua miséria. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e, com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Lucas capítulo 18, versículo 10 até 14 NVT. O fariseu se comparava com os outros e se sentia melhor, achava que suas obras, jejuar e dar o dízimo, eram o suficiente para Deus aceitá-lo, continuou o amigo gesticulando. Mas olha só o que Deus acha da justiça que o fariseu e qualquer um de nós pode oferecer. Mas todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías capítulo 64, versículo 6, Ara. Isso é muito forte. Trapo de imundícia. É a realidade da nossa condição. E essa é a beleza do Evangelho da Graça, ele é dado a quem reconhece que não tem nada a oferecer, apenas a sua falha. Por isso a justificação do cobrador de impostos é tão importante. Ele não se apoiou em obras, mas na misericórdia de Deus, que é o que a graça provê. A aceitação do Evangelho começa com a humildade, e essa é a grande diferença entre a antiga e a nova aliança. Explique melhor essa diferença. A antiga aliança, simbolizada pela lei que Deus deu a Moisés, dizia: faça e você viverá. Ela era a expressão da santidade de Deus e a medida de nossa falha. A lei não foi dada para salvar, mas para nos mostrar que somos incapazes de cumprir o padrão de Deus. Ela nos condena.
O apóstolo Paulo explica isso em Romanos capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela é o espelho que revela o trapo de imundícia de Isaías. O propósito da lei, como lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 24, foi ser nosso aio ou nosso guia para nos conduzir a Cristo. Então a lei nos mostra que precisamos de um Salvador. Exatamente. E a nova aliança, ou o Evangelho da Graça, diz: creia no que Cristo fez e você viverá. O foco mudou de nossa performance para a perfeita performance de Cristo. Essa é a diferença fundamental. A graça não anula a lei, mas a cumpre em Cristo. Ele viveu a vida que não pudemos viver, e morreu a morte que deveríamos morrer. E como essa justificação acontece em nós? Pela fé. Lembre-se do que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é apenas o canal pelo qual recebemos esse presente. Não é o ato de crer que nos salva, mas o objeto da nossa fé, que é Cristo. É crer que o que ele fez na cruz é o suficiente para pagar o nosso débito inteiro. Isso nos leva à verdade central de Efésios capítulo 2, versículo 8 até 9, que talvez seja o resumo mais claro da graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Entendi. Então, se é dom, o que acontece depois que aceitamos esse dom? A vida da pessoa muda ou ela pode continuar vivendo como antes? Essa é uma excelente pergunta e toca no cerne da transformação que a graça produz. Se o Evangelho fosse apenas uma permissão para pecar, não seria o poder de Deus para a salvação, seria apenas uma licença para a imoralidade. Paulo aborda essa questão diretamente em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. A graça não nos torna indiferentes ao pecado, ela nos liberta de seu domínio e nos capacita a viver uma nova vida. Mas como a graça nos capacita? Quando uma pessoa crê no Evangelho, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, passa a habitar nela. Essa habitação é a garantia de que a transformação começou. Ele nos dá um novo coração com novos desejos. O profeta Ezequiel falou sobre isso muito antes de Cristo, em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O viver cristão não é um esforço humano para ganhar o favor de Deus, mas o resultado natural da vida de Cristo fluindo em nós pelo Espírito. É a santificação, o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então a santificação é a prova de que a justificação aconteceu. Em resumo, sim. O fruto de uma vida transformada é a prova visível da obra invisível da graça. A graça nos salva, justificação, e depois nos ensina a viver, santificação. O apóstolo Paulo coloca isso em Tito capítulo 2, versículo 11 até 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus é o motor da salvação, do começo ao fim. Por isso, para todos que entendem e aceitam isso como cobrador de imposto, Deus deu o Evangelho da Graça, a boa nova da parte de Deus para a salvação do homem. Concluiu segundo. É a mensagem de perdão total, de um novo começo, baseada inteiramente no mérito de Cristo e oferecida àqueles que se humilham. E por ser um favor imerecido, a glória é sempre de Deus. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.